dúvida que, para falarmos um pouco da África, não é? São questões que não devemos deixar passar. A África é um continente onde nasceram todas as pessoas, afinal, eu estive a ler uma informação que todos os seres humanos nasceram aqui e depois vaguearam por outras partes até a Eurásia. Boa tarde, é o Pique. Boa tarde, Conta Miguel. Bem disposto. Muito bem, obrigado. O Isidro Fortunato, bem disposto. Bem disposto, sim, Conta Miguel. Sim, senhor. O Ubuntu, como é que está? O mundo está de saúde e está cada vez melhor. Sim, senhor. Como é que ele chama? Moata Medina. Moata? Medina. É Moata? É Moata. É Moata. Mas é Moata porquê? Ou Moata? Fui buscar um bocadinho de Malcolm X quando utilizou o X para questionar o seu nome, que não era africano. Então o meu nome de registro é Fábio, precisava do nome africano. E como me vejo nas vestes do Moata, o Moata serviu bem. Moata é dirigente. Moata é o chefe, em outra língua também pode significar riqueza, rico. Então estamos a falar riqueza em termos de intelectualidade africana. Sim, senhora. Tudo dito. Vou dar boa tarde aqui ao nosso convidado, o João Ricardo. Bem disposto, João. Boa tarde, muito obrigado por esta oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Mais uma vez. João Ricardo, você aparece aqui porque, afinal, estamos em conjunto, para já agradecer publicamente pelo trabalho que fez em Portugal, não é? A primeira edição do livro, A Serra Molhada, que as pessoas queriam ver em livro, e depois por todo este trabalho que você veio fazer, e depois estar também um pouco à procura de novos autores angolanos para fazerem parte deste projeto novo que é a Lente. Sim, nós criámos esta editora. O trabalho não é exclusivamente na edição de livros, mas começámos por aqui. E o primeiro passo é realmente descobrir e criar o nosso portfólio de autores. É isso que estamos a fazer. Depois, numa segunda fase, é conseguir projetá-los tanto em termos nacionais como internacionais. E isso é um trabalho que vai ter que ser feito passo a passo. Este foi o início realmente do projeto, com o nascimento no dia 23, salvo erro. Dia 23 de quê? De maio, que nasceu a editora na Liga Africana. Depois fizemos o lançamento... Não, dia 13. Dia 13? Sim, porque eu lancei no dia 14. Então pronto. Peço desculpa. Eu lancei no dia 14. Dia Estás 13 cansado? Nasceu, estou muito cansado. Dia 14 lançámos a Serra Molhada com uma grande chuvada. É verdade. Foi uma bênção. É verdade. E depois foi quase todos os dias, com encontros, com a comunicação social. Você não parou, não é? Não parou durante esses dias todos? Não. Até estive com crianças excluídas, portanto tive realmente uma agenda muito, muito complicada, mas foi muito importante para mim para conseguir perceber o país, ou pelo menos a cidade, e portanto acho que a partir daqui podemos ter uma ideia mais correta daquilo que podemos fazer e como podemos fazer. Agora, diga lá, a equipa veio com os livros aqui. Temos os livros aqui. Estão cá os livros porque... A Serra Molhada. A Serra Molhada, por causa da chuvada, houve muita gente que não conseguiu estar connosco. Sim. E eu mobilizei a equipa, já tínhamos encerrado as nossas atividades, mas mobilizámos a equipa, eles estão cá para receber as pessoas que vêm, os os leitores, né? Tentarmos oferecer também, vamos ver se conseguimos oferecer alguns livros. Oferecer, fazer um sorteio de outros livros que trazemos, portanto, de maneira a dinamizar e a agradecer, no fundo, o termos sido bem recebidos e com isto proporcionar novos momentos às pessoas. Leituras, acima de tudo de leituras, outras leituras. Outras leituras. E como é que vai ser esta oferta? Não sei, vamos ver, já vamos arranjar aí um concurso. Vamos arranjar. E vai ajudar-nos a compreender. Já agora, se mal pergunte, como é que é vista a África na Europa? Em Portugal, por exemplo, a África e os africanos? Há muitas maneiras de olhar para a África. E algumas, por exemplo, relativamente a Portugal, eu acho que há um desconhecimento muito grande relativamente às próprias origens o que é que o português é e quais são as influências que tem, influências culturais, mas não são só culturais, porque a maior parte das pessoas desconhece que a quantidade de pessoas, de homens e mulheres que foram arrancados deste território e foram levados para a Europa,
influenciou a própria estrutura genética dos portugueses, e eles desconhecem isso, desconhecem essa identidade que está registada nos genes e que é completamente diferente dos espanhóis e dos outros europeus. É confuso isso, porque quem devia mesmo conhecer eram eles, porque eles andaram por outros países, né, que eram dos séculos. Sim, mas as pessoas têm essa ideia, têm a ideia de que houve uns que realmente saíram e que vieram aqui para a África e tiveram realmente uma vivência muito grande, mas há famílias que nunca saíram de Portugal e que, quando são feitos os testes genéticos, estão lá o registro banto e de outros 2 grupos de África fazem parte dessa... sério? Sério. Eu estou a afirmar isto porque eu apresentei um trabalho em 2015, fruto de um processo de discriminação de uns jovens que foram discriminados e maltratados, e eu fiz uma peça de arte para representar ou para chamar a atenção da sociedade para esse problema, e convidei um cientista do Instituto Ricardo Jorge para apresentar um estudo que foi feito com a população dos anos 60 e que nunca tinha saído da tal metrópole. Portanto, desconheciam que os seus antepassados teriam tido uma relação com a África, e quando fizeram os testes, a África estava lá na sua identidade genética. E isso é muito interessante, porque a questão, por exemplo, dos racismos é porque as pessoas, ou dos preconceitos, sim, é fruto muito do desconhecimento que nós temos sobre quem somos e acima de tudo, quando aparece um outro no nosso espaço e nós não percebemos como é que as coisas funcionam. Portanto, há muitas maneiras na Europa, há muitas maneiras de olhar para a África. Há também uma população, um grupo muito grande que teve uma vivência muito grande aqui em África, e, portanto, existe esse grupo com memória, com conhecimento também deste território, que é um território muito grande. Eu acho que até há muitos angolanos que não conhecem Angola, porque não é fácil viajar, não é fácil ir descobrir os povos que estão no interior, por aqui. Depois há centros de estudo, de investigação, de várias áreas. Há um interesse muito grande relativamente à questão das culturas. E hoje, antes de entrarmos para o programa, realmente falávamos dessa identidade cultural dos povos ou das nações pré-coloniais, não é? Destes espaços, e há uma grande curiosidade nisso, através da música, da poesia. Por exemplo, quando eu estou a editar poetas angolanos, nós sentimos que há ali uma influência da sua própria cultura banto na poesia, e portanto acho que é preciso promover muito estas formas artísticas, porque a África é sempre vista de uma forma muito negativa, com muitos preconceitos relativamente ao que se passa aqui, às questões políticas. Olha-se muito só para o dinheiro, para os negócios, e eu acho que se nós conseguirmos projetar autores, pintores, falta cinema em Angola. Angola tem que lançar para fora cinema, vídeo, outras formas de comunicação, isto de fazer jornalismo, aquilo que nós fizemos, que é mostrar que há gente aqui a discutir a sociedade, a discutir uma coisa que eu fiz em 2017, ainda naquilo que se pode chamar o outro tempo aqui. Lançámos um livro de um jovem que questionava todas as áreas da comunicação social,
E fui lançar isto no coração da Casa da Imprensa, em Lisboa, porque eu sabia que os jornalistas não apareciam para conhecer os jornalistas de lá. Pois. Não apareciam, então nós fomos fazer o lançamento lá e os que estavam presentes ficaram muito surpreendidos, mas mesmo muito surpreendidos. Porquê? Porque A ideia porque da as nova... sociedades... Não, é porque a discussão, isto que tu trazes aqui para o programa, que é as pessoas falarem, as pessoas discutirem, é um exercício extremamente importante, porque nós somos formatados por aquilo que vamos ouvindo ou nos vai sendo imposto pelos próprios sistemas, e não questionamos tudo aquilo que está à nossa volta. E, em particular, relativamente à comunicação social, esse jovem que nós lançámos questionava as fronteiras de cada uma das profissões dentro da comunicação social. Onde é que começa o jornalismo e acaba o jornalismo? Onde é que começa a comunicação e acaba a comunicação? Onde é que começa o marketing e acaba o marketing? A publicidade. Portanto, todas essas áreas que envolvem a comunicação social e que as sociedades hoje não sabem. Nós pegamos numa notícia ou num programa de televisão e não sabemos se aquilo é publicidade, se é jornalismo, se é comunicação. Isto trazer jovens de Angola, em que havia o tal preconceito, em que seria uma sociedade muito fechada, um sistema político que também não estava disponível para discutir estes temas. Portanto, havia esse preconceito. E nós fomos fazer isso. E foi uma surpresa. E é este trabalho que nós temos que fazer dentro desta área, como em todas as áreas. Sim. Porque eu um dia destes assisti a um concerto na Universidade Independente e fiquei surpreendido com a qualidade dos jovens músicos que estavam lá. Um quarteto com a Anabela Aia a cantar. Aqui. Pois. E com um quarteto, que agora não me recordo o nome, um jovem do Kazenga, um guitarrista do Kazenga, com 22 anos, que ele vai ter sucesso em qualquer parte do mundo. Pois. Porque ele consegue misturar e estamos a falar de jazz, não estamos a falar de linguagens musicais mais simples e muito populares. Na minha opinião, devia haver algum cuidado relativamente a essa projeção desse tipo de música. Mas o jazz, que é uma música internacional, é muito giro assistir à parte internacional dele, e depois ele vai buscar as suas origens angolanas e consegue incluir ali no exercício musical. Essa mistura. E isso é extraordinário. Mas tantos jovens que eu tenho encontrado com uma qualidade, com um pensamento organizado, com vontade de participar. Um dos últimos lançamentos que fizemos foi muito interessante, porque isto no campo da arte não há lugares cativos. Não pode haver lugares cativos. A arte hoje é ocupada por uns e amanhã é ocupada por outros, que têm que lutar para conseguir ocupar o lugar. Claro. E os jovens ali, o grupo de jovens que estava presente, disse claramente: nós estamos prontos para avançar e ocupar esse lugar no campo da arte. Obviamente estamos a falar no campo da arte, mas isso é trazer uma nova corrente, é trazer uma nova forma de expressão plástica da própria literatura, da poesia. E, portanto, eu vivi por isso estou muito cansado mesmo, vivi uma experiência espetacular, junto também de algumas instituições que têm que ser acarinhadas, como referi aqui a Liga Africana, pelo valor histórico que tem e que é preciso acarinhar, porque ali passaram os grandes ideais da independência, portanto, e outros da cultura, a Biblioteca Nacional, a Mediateca e a Casa Ubuntu,
por aquilo que representa, por um lado os valores africanos, e estamos aqui a falar da África e portanto é preciso promover esses valores e dar a conhecer esses valores, porque a maior parte das pessoas não conhece. E há um resgate de valores que é necessário fazer hoje nas sociedades, mas aqui também. Aqui é preciso resgatar os valores que se perderam. E portanto, eu estou muito feliz com tudo o que se passou. É verdade, está ali já a Amor Fátima, que está na equipa, que vai receber daqui a pouco as pessoas que virão então estar em contacto com a literatura. Vou ouvir o Moata. É a primeira vez que lhe ouço, já ouvi, é a terceira vez que o vejo, claro, mas vou ouvir pela primeira vez. Essa nossa África, também baseado um pouco no que disse o João Ricardo, temos talentos, a nossa África está como está, todos nós sabemos, mas é verdade que o Homo sapiens, não é? Todo o homem moderno sai daqui e depois dispara para outro mundo. Se eu perco da humanidade, essa é a nossa África, como é que você vê? Eu acho que deveríamos começar a nos tratar melhor como Luando da humanidade, porque até o próprio conceito de berço continua a nos dar uma ideia de que devemos continuar sonolentos como povo. Isso é o que tem acontecido com a África hoje em dia. Falar de África como berço, estamos a falar de um continente na qual derivou o original Homo sapiens, que é o mais alto grau de evolução da humanidade, e lembrar que é só em África que encontra-se as 6 espécimes de evolução humana. Na Ásia encontramos 3, na Europa encontramos apenas 1 ou 2. Então aqui temos a série completa da evolução humana, até que se prove o contrário. Estamos a falar de que a humanidade surgiu aqui mais ou menos há 150, 200 mil anos. E estamos a falar de um povo que sempre viveu dentro do seu sistema, ou seja, nós construímos as primeiras grandes civilizações do mundo. Falar de grande civilização do mundo, podemos falar propriamente de Kemet, que é conhecido hoje como o atual Egito. Podemos falar da Núbia, que é o atual Sudão, e tantas outras, ou seja, tantas outras civilizações. Estamos a falar de um continente que produziu muito, que deu um grande contributo para a evolução da humanidade. Estamos a falar que a África já era organizada, nós não precisamos que outros povos viessem para a nossa terra para nos civilizar, termo que eu discordo muito, porque nós não éramos incivilizados. Nós éramos, então, como é que nós seríamos incivilizados se nós já sabíamos como estar enquadrado dentro do nosso ambiente? Ou seja, estamos a falar que a África produziu os primeiros cientistas do planeta Terra. Recordando, fazendo uma retrospecção, aquilo que nós, e buscando um bocadinho a palavra na língua Akan, não é? O Sankofa, que é ir buscar o passado para ressignificar o presente, para podermos construir o futuro. A gente, quando faz um Sankofa, a gente tem que buscar todas as memórias ancestrais que foram deixadas para nós nos guiarmos nos dias atuais. Ou seja, estamos a falar de quê? Estamos a falar de uma África que teve o primeiro multigênio da humanidade. Imhotep. O primeiro multigênio da humanidade. Imhotep foi arquiteto, foi médico, foi cientista. Teve aquilo que hoje nós olhamos para o que é o Da Vinci. Estamos a falar que nós tínhamos o Imhotep, mas numa evolução muito mais avançada. Muita gente não sabe, mas o Imhotep foi o inventor do calendário. O Imhotep, poucas pessoas também sabem, hoje em dia na medicina faz o juramento de Hipócrates. Mas poucas pessoas sabem que a fonte de inspiração ou de estudos de Hipócrates era o Imhotep. O Hipócrates não curava as doenças com cápsulas, com bulas, curava com as ervas. E o Imhotep já tinha deixado mais de 200 soluções para várias enfermidades. Estamos a falar de um povo que estava altamente avançado, que se não sofresse o processo de invasão, esse povo já estaria lá. Já estaria muito mais avançado nos processos tecnológicos. Mas a partir do momento que sofremos invasões, a partir de Kemet, pelos persas, através de Camses II, pelos gregos, Alexandre o Grande, pelos romanos,
estamos a falar que a partir daí sofreu o quê? Sofreu uma paragem no nosso processo de evolução histórica. E hoje, nos dias atuais, a África tem o compromisso, ou seja, aquilo que estávamos a falar há bem pouco tempo. Nós temos vou falar agora. Nós temos um grande problema hoje, Cota Miguel. O que nós precisamos hoje em dia, uma das coisas, outras penso que os meus colegas de painel também vão falar, não posso falar tudo, nós temos tocado sempre nesse assunto, a ruptura no sistema de educação de matriz ocidental que vigora em África. Por quê? Porque o sistema de matriz ocidental que vigora em África é um chip inserido na nossa mente para defender a hegemonia ocidental no nosso continente. Porque o que é que a gente encontra dentro das instituições? Sigmund Freud, Immanuel Kant, Sócrates, Platão, Heródoto, todos estes são as nossas fontes de referência de conhecimento. Mas ninguém fala do Imhotep, por exemplo. Ninguém fala de Ptah-hotep, que foi o primeiro filósofo da história da humanidade. Ninguém pega e diz, dentro do sistema de educação que nós temos, que muitos destes filósofos europeus que nós hoje temos como referências de conhecimento na nossa sociedade foram estudantes no Kemet, no Egito. Aprenderam lá a filosofia. Heródoto, no seu segundo livro, ele fala sobre isso. Aliás, existiram alguns historiadores ocidentais que foram verdadeiros com a história, explicaram. Muitos deles, eu acho que é o caso do Pitágoras. O Pitágoras estudou 23 anos no Egito, quando o processo de iniciação era de mais de 40 anos. Naquela altura, nós não íamos vou usar o termo, nas universidades, para aprender uma profissão para ser alienado no mercado de trabalho com conformismo, como somos hoje. Não, nós íamos lá aprender a vida. Por isso eram mais de 40 anos de aprendizado. E é preciso haver essa ruptura no sistema de educação que temos hoje, para nós termos aquele orgulho como raça, como povo. Todos os povos têm as suas referências. É normal um europeu falar de Kant, é normal. É normal um asiático falar de Confúcio, é normal. E nós vamos falar de quem? Temos falar de Cheikh Anta Diop, Teófilo Benga, Molefe Quetta Sant. Temos imensas referências, mas como falar se não temos essa oportunidade de aprender isto na escola? Extremamente complicado. É verdade. Ouvir-vos dá um sabor importante, porque vamos cada vez mais conhecendo a história e voltando àquilo que nós queremos. Isidro, o que é que lhe apetece dizer à volta desta nossa África, que foi comemorada mais uma vez ontem e hoje, para nós é o dia 25 ainda, né? Estamos no mês. Bem, esse dia que foi atenção, microfone. Em 1963 pela Como? organização... Alguma coisa não está bem aí, parece que tem que se ligar. O microfone. O microfone. Está ligado? Podes falar. Está ligado? Está sim. Pronto, esse dia que foi assinalado em 1963 pela Organização da União Africana, que hoje é a União Africana, é um dia que nos remete a uma profunda reflexão enquanto povo que foi atacado historicamente, sofreu invasões e teve o seu legado cultural, a sua identidade totalmente fragmentada em nome de uma ideia civilizatória que coloca a Europa no centro da experiência civilizacional do mundo. Já foi bem dito pelo Mata Medina que existe toda uma necessidade de nós fazermos uma ruptura epistemológica a nível do sistema de educação, porque o sistema de educação é que viabilizou o colonialismo e viabiliza hoje em dia o neocolonialismo. Porquê? Porque o africano no interior de África funciona como um instrumento alienado que professa a visão do mundo ocidental, professa a forma de estar e viver, se comportar em sociedade é derivada do comportamento cultural europeu e ele utiliza a tecnologia do outro para expressar o nacionalismo, que é aquilo que nós chamamos de outro nacionalismo. Então, existe toda uma necessidade de nós fazermos uma ruptura para nós irmos em busca da nossa identidade e, conforme já foi bem dito, que isso só pode ser realizado através da Sankofa, que é a ideia de olharmos para o passado para ressignificar o presente e construir o futuro, que é essa a real necessidade dos africanos, porque nós temos que lembrar que o ataque que a África sofre em determinado momento da história não foi um ataque simplesmente de território. Foi um ataque que começou no território físico e depois somou outros tantos territórios. O último território é o território mental. E esse território é o território que hospeda a cultura, hospeda a espiritualidade, que quando foi invadido, o africano ficou vazio. E quando ficou vazio,
entrou naquele processo que o professor Renato Nogueira, filósofo brasileiro, chama de zoomorfização, ou seja, é animalização. O indivíduo é despojado da sua característica e identidade cultural e é animalizado, porque quando as pessoas estão fora do seu recipiente cultural que lhes garante a sua humanidade, eles se tornam abaixo de animais. Então esse é o processo de zoomorfização, no qual os humanos são comparados a animais. Existe todo uma indústria cultural, uma indústria de racismo que sustenta essas narrativas que foram impostas aos povos africanos. Os povos africanos recolhem esses depoimentos como depoimentos reais para estabelecer a sua ideia de civilização e a sua ideia de ser humano. Ou seja, eles só conseguem sentir que são humanos acessando o comportamento europeu. Ou seja, há todo um sistema que foi criado, que criou uma ideia, uma percepção subjetiva daquilo que nós somos, no qual, para nós reivindicarmos o que nós somos, nós precisamos de acessar a subjetividade construída pelos europeus e o seu sistema de intelectualidade. Então, isso tem sido a causa do grande atraso da África como civilização. O porquê que nós não conseguimos olhar para nós para resolver os nossos problemas. E outro problema predatório, que é um grande desafio para os tempos que correm, é o problema do neocolonialismo. A continuidade das políticas coloniais que foram utilizadas em África para viabilizar as próprias políticas do colonialismo. Há um sistema que viabiliza tudo isso. E esse sistema é epistêmico. E quando é epistêmico, também é sistémico, porque ele atua na base do sistema que vai definir a sociedade através dos sistemas de percepção racional. Os sistemas de percepção racional é que definem o que é que nós somos, o que é que estamos aqui a fazer, o que é que nós esperamos do sítio onde nós nos encontramos. Mas quando o europeu constrói sistemas de percepção racional através de vários estudiosos intelectuais que aparecem naquela que é chamada era do iluminismo, porque os europeus já acreditaram que viviam numa época das trevas, e nós africanos nunca vivemos numa época das trevas. Está tudo documentado, a história não mente. Quando nós olhamos com profundidade para onde nós viemos, nós começamos a percebermos que nós nunca tivemos numa época das trevas. Mas a época das trevas surge como um mecanismo, uma ferramenta derivada daquilo que é a cultura do universalismo. O universalismo é a questão cultural que coloca o europeu no centro da experiência civilizatória e da experiência humana. E quando nós falamos, que foi muito bem dito aqui pelo Ricardo, que houve estudos que foram feitos que falam que o europeu também tem DNA africano e tal, isso é simples. Moata falou, o Pica aquela hora falou, tivemos uma conversa em off, e é sobre isso. A teoria monogenética de Cheikh Anta Diop, que fala de onde a vida começou, onde o Homo sapiens surgiu, e os processos migratórios que permitiram-se construir muitas Áfricas fora da África. E ainda também vamos encontrar, fora da teoria de especiação de Cheikh Anta Diop, da teoria monogenética, nós vamos encontrar aquilo que nós chamamos também, que é relativa até à especiação, que é o determinismo geográfico. As condições climatéricas, as condições geográficas de cada espaço territorial na Terra definem como serão os habitantes daquele mesmo local. Há uma alteração genética, há uma alteração genética que surge em detrimento do ambiente. Isso chama-se adaptação. Por isso é que nós seres humanos, né? Nós Homo sapiens, o corpo é uma verdadeira máquina transformadora, porque ela se adapta, ela se reorganiza, se reestrutura para se adaptar aos diferentes espaços geográficos que existem na Terra. Hoje em dia sabemos que os primeiros britânicos foram negros, que a Alemanha já foi negra, mas também não podemos esquecer que há todo um branqueamento histórico, e esse branqueamento é tão perigoso, só se torna perigoso quando ele é imbuído de uma ideia de sistema, que é o sistema de supremacia branca, que se baseia na mesma ideia que é colocar a experiência europeia no centro da explicação de tudo, ou seja, tudo parte da Europa. Isso é chamado de eurocentrismo, centralização da experiência humana dentro da Europa. Então, quando a gente começa a ter essas ideias todas, nós conseguimos notar porque é que nós, enquanto povo, nós estamos atrasados, porque é que nós utilizamos a tecnologia do outro para oprimir o outro, porque cada um, da sua forma, cria opressão sobre o seu semelhante. Nós temos os problemas políticos, os problemas sociais, porque nós continuamos, enquanto africanos, continuamos a buscar solução para os nossos problemas dentro das soluções europeias. E nós temos que ser sinceros em admitir que não existem soluções europeias para problemas africanos, porque os europeus são parte substancial dos problemas que os africanos vivem hoje.
Porque o que nós vivemos hoje em dia é um Estado de matriz colonial, sustentado por instituições que têm matriz colonial. E elas definem o nosso comportamento cultural, social, definem como nos vamos comportar. E nós devemos também ter a capacidade de, quando falamos em Sankofa, lembrar que nós já tivemos as primeiras organizações sociais em África, os primeiros grupos organizados politicamente e economicamente. E só assim foi possível criarmos uma ideia de civilização. Aquilo que as pessoas olham hoje em dia como 10 mandamentos, nós vamos encontrar nas 42 leis de Mata, que fala sobre equilíbrio social e cósmico. E nós africanos fomos seres tão espirituais que a nossa vida social equilibrava a vida espiritual do cosmos. Ou seja, há toda uma misticidade à volta da ideia de ser africano. Os africanos são seres profundamente espirituais. Então, o nosso comportamento social dá vida ao cosmos. Por isso é que nós tivemos civilizações muito prósperas. E hoje em dia nós estamos a viver isso. Nós vivemos a escravidão, que muitos, quando se fala em escravidão, fala-se de brutalidade, e não, que a escravidão foi simplesmente um sistema econômico que viabilizou aquilo que é conhecido como capitalismo hoje. Nós tínhamos a nossa relação com a natureza, hoje não temos a nossa relação com a natureza. Tudo isso foi cortado através do acesso da subjetividade do outro cultural europeu, porque o europeu não tinha um relacionamento estabelecido diretamente com a natureza. As condições, segundo a teoria de especiação de Cheikh Anta Diop, as condições em que se processa um processo evolutivo dos europeus foi condição de hostilidade e agressão ambiental. Ou seja, nós estamos no gelo, nós estamos num sítio estéril que não cresce nada. Isso vai definir a psicologia daquele povo. Vai ser uma psicologia baseada na escassez. Imagina, o europeu estava na escassez. Quando chega em África, encontra um sítio que você curva daqui, cresce tomate aqui, curva daí, um sítio propício para a agricultura, porque a forma com que os raios de sol, e atenção que o sol tem uma relação muito especial com o povo africano. Por isso é que nós somos filhos do sol. O sol, quando bate na terra, produz sempre qualquer coisa. A forma que o sol incide sobre nós produz qualquer coisa. Tem a ver com a espiritualidade, os fenómenos que foram observados por milhares de cientistas africanos, que é chamado de ciência espiritual africana, que foi demonizada com nomes de bruxaria, feitiçaria e misticismo. Isso tudo não existe. Todos esses padrões que eu falei agora, bruxaria, feitiçaria e misticismo, falam sobre a ignorância dos europeus na interpretação dos fenómenos espirituais do universo espiritual africano. Porque as ciências todas que foram criadas no mundo foram com base na observação da espiritualidade. E tudo isso é científico, porque o que é o cientificismo? O que os europeus chamam de cientificidade, né? Falam que é preciso fazer A para B, para ser isso, para fazer isso está provado cientificamente. É uma grande armadilha da academia para tirar o valor daquilo que eles não conseguem explicar. Como é que nós vamos criar giba fazendo alguns cortes laminados e vamos para algumas ervas e vamos curar a giba? O europeu não tem uma explicação racional porque ele definiu um sistema de percepção racional no qual a racionalidade é acessada através da experiência que eles têm como povo. Então isso não se enquadra. Então eles vão chamar aquilo de práticas de feitiçaria, práticas de bruxaria, mas tudo isso é apenas manifestação da ignorância europeia com relação àquilo que são os métodos dos africanos cientificamente comprovados, que já estavam há milhares de anos-luz do conhecimento europeu. Até porque nós falamos muitas vezes do Kemet, falamos do Kush, falamos de outras grandes civilizações, falamos de Monomontapa, Punt, falamos da própria Etiópia. Falamos de grandes civilizações que existem em África, mas nós esquecemos que os povos que deram o maior contributo na questão da medicina foram os Tuá, os pigmeus, que foram demonizados pelos europeus, e muitos acabaram em circos a serem exibidos como se fossem animais. Mas há uma ideia muito bonita por trás disso. Os Tuá são representados como a divindade de Bes. Bes é representada pelo Zigo, representada no próprio Kemet, tanto mais que na entronização de um faraó, a última palavra era de um Tuá, que é um anão, porque eles eram um povo que dedicou milhares e milhares de anos ao conhecimento das ervas da natureza e da medicina. São os grandes pais da medicina, os primeiros que fizeram as cirurgias mais complexas, são o povo Tuá, são os pigmeus. E hoje nós em dia olhamos para esse povo, olhamos para essas coisas e o europeu criou aquilo que eles chamam de nanismo para justificar a altura daquele povo. É para nós entendermos que a ideia mais primária de raça, que gera o racismo e que gera outras formas de discriminação violenta, são ideias europeias, porque aqui nós sempre tivemos diversidade genética. Tivemos pretos, brancos, albinos, tivemos sempre. O próprio albino,
O próprio albino que nós chamamos de albino hoje em dia, é aquilo que é conhecido como branco africano, por exemplo. Está a entender? E nós temos que olhar para isso com um bocadinho mais de atenção. Por quê? Porque o racismo não seria possível em África. Só seria possível na Europa ou na Ásia, por exemplo, porque são povos cuja configuração genética é muito semelhante. Por exemplo, o chinês olho rasgado e tal, aquilo cria um sistema de proteção racial entre eles. Mas em África não seria possível. Então, todos os grandes males que nós enfrentamos enquanto povo, tribalismo, regionalismo, tudo isso são ciências militares que acopularam a invasão europeia séculos atrás aqui em África, anos atrás aqui em África. Tudo são elementos de dominação colonial e invasão. Então, é necessário nos dias de hoje nós olharmos para a história como o maior ponto de reflexão para nós tomarmos uma atitude positiva com relação ao futuro do continente. Porque nós não vamos resolver os problemas da África com democracia. A democracia é um sistema político que observa a história para poder definir o rumo de todo um povo. Se a democracia não observa a nossa história, nos exclui da história, como é que vai resolver os nossos problemas enquanto povo? Não existe socialismo para mudar a vida dos africanos. Porque o socialismo observa a história de um determinado povo. Nós precisamos nos centralizar na experiência africana para produzir política, economia, ciência, tudo aquilo que possa nos fazer caminhar para frente. Nós precisamos de cortar os vínculos com certas ideias sobre modernidade, porque a modernidade que se observa hoje no mundo, ela exclui a história africana da sua própria realização, para definir o que é moderno. Nós só conseguimos ser moderno quando estamos dentro de um recipiente cultural que não nos pertence. O povo indígena continua a ser tratado como atrasado, como aqueles que não valem nada, porque eles estão fora daquilo que é a ideia cultural de quem lhes colonizou. Todo povo que está fora da ideia cultural é considerado incivilizado. Logo, a ideia de civilização é uma ideia europeia que favorece a experiência europeia com relação à civilização no mundo. E se nós queremos reconstruir uma civilização, nós temos que olhar para os nossos ancestrais. Porque a partir do momento em que nós nos ajoelhamos para a religião do opressor, que foi a maior arma colonialista de dominação, nós cortamos os vínculos permanentes com a nossa ancestralidade. Ou você quer acreditar que você descende de Adão e Eva. Adão e Eva nunca são mostrados como pretos nos livros, são sempre brancos. Você veio do branco, ou será o contrário, os brancos vieram de nós? É o Tarzan, né? O Tarzan. Olha, quem deve estar satisfeito com tudo isso é o João Ricardo, que está hoje a aprender aqui. E claro, estamos todos felizes. O nosso público também que está a aprender. Eu tenho que agradecer-vos por toda essa matéria, por causa de África. Estamos a falar da África. Pique, sim. Temos mais alguma coisa para acrescentar sobre a Acho África? que temos, né? Primeiro a dizer que o RC na verdade, um grande centro de distribuição em doses brutas de conhecimento gratuito. Exatamente. Então, para dizer o seguinte, enquanto o leão não tiver o seu próprio historiador, os detalhes gráficos da caçada vão favorecer o caçador, né? Então, o leão precisa ter o seu próprio historiador. Este leão é a África. Vejamos como a África contribuiu para que o mundo se desenvolvesse. Aqui, onde construímos a Maquela do Zombo, havia um grupo étnico, né? Uma pequena nação, uma comunidade que se chamava Mbata. Na África do Sul, havia igualmente um clã que se chamava Bambata. Ali onde construíram a comunidade dos Machu Picchu, no atual Peru, no vale do rio Urubamba, né? Construíram a comunidade Machu Picchu no vale do rio Urubamba. Então vamos ver a relação existencial. Mbata, no Maquela do Zombo, Bambata, na África do Sul, e Urubamba. Duvido se essas três palavras não fazem parte da mesma família lexical. Então como é que a África emprestou Urubamba no Peru? Significa que existem ferramentas que ajudaram o mundo a se desenvolver. Essa ferramenta é a África. A própria Bíblia, que sofreu transformações, primeiro pelos maçoretas no século 9 e 10, depois por Stephen Langton no século 16 e igualmente por Robert de Tienne, também pertinho do século 16. Mesmo tendo retirado as propriedades da África na Bíblia, né? Porque havia já propósitos ali. Mesmo assim, ainda encontramos muitos vestígios africanos.
Quando a própria Bíblia, acho que em Gênesis 2:11, Gênesis 2:11, diz que haviam 4 rios no paraíso. Os 2 primeiros são Gion e Pison. Um banhava a terra de Cuxi, primeiro banhava a terra de Ávila. E em referência a Abraão, no livro de Gênesis 25:18 diz: e foi morar em Ávila, que está perto de Sur, de frente ao Egito. Significa que Ávila tinha conexão com o Egito. Depois vamos buscar, o outro rio banhava a terra de Cuxi. A terra de Cuxi envolvia Kerma, Nepata, Meroé e Midian. A terra de Cuxi é onde se desenvolveu um pedaço. Uma parte é Egito, a outra parte é Sudão. Sudão, palavra de origem arábica, que significa terra de pretos. Sudão. Então estamos a ver a África a contribuir. Do outro lado da margem se distribuiu ou se desenvolveu a Abissínia, que é uma terra mista, ou seja, povos que se juntaram foram construir a atual Etiópia. Só para termos noção, o templo de Karnak, que estava na região entre o Egito e o Sudão, eram sacerdotes do Egito, constituído por sacerdotes do Egito e sacerdotes do Sudão. Então estamos a falar de uma África que colaborou para o desenvolvimento, para o crescimento do mundo, na perspectiva da tecnologia, na perspectiva da medicina. Por isso é que, enquanto africanos, temos que voltar à nossa relação, e já falamos aqui a semana passada, com a etnobotânica, com a etnozoologia, porque a nossa relação com os animais sempre foi muito boa, a nossa relação com as plantas sempre foi muito boa. Perdemos, infelizmente, com a inserção da religião, os nossos princípios, a nossa tradição. A minha mãe, antes de tomar um vinho, no passado, ela despejava nos 4 cantos da casa. Ela dizia que estou a entregar aos nossos ancestrais. Depois de entrar na igreja, não pode fazer essas práticas porque é feitiçaria. Quem define feitiçaria? A igreja? Por quê? E por que a igreja que define feitiçaria não é uma igreja, por exemplo, de matriz africana? Pois é. Não dá para construirmos um mundo assim, não é? Para terminar a minha reflexão em relação a isso, para entendermos, vou falar em 15, para entendermos o aparecimento de outras raças, também está na Bíblia, em Reis 1:27. Leiam só tudo, vão entender o aparecimento de outras raças. Eu estou feliz por ter assessores muito por perto, e estou a dizer isso ao João Ricardo. São os meus assessores, são aquilo com quem eu converso e estou constantemente e a pedir o máximo para transferir tudo isso que eles sabem para a sociedade. Um abraço, estaremos aqui à espera de quem efetivamente virá buscar a Sarrabulhada e outras obras que a Alende vai oferecer aos nossos queridos convidados. Um abraço, estaremos juntos no próximo domingo com este RC Programa do Domingo.